Ei, Amanda. Tava esperando o seu oi já. Hoje eu tava tentando transmitir pelo Zoom também, porque meu ombro deu uma inflamada aqui no ombro e na escápula. Já acostumei. E eu não vou poder demonstrar tanto, sabe? Eu vou mais conduzir a aula mesmo. Aí eu falei, não sei se elas preferem dessa maneira pelo Zoom, só que eu tô aqui há um tempão, assim, tem mais desde as 6 horas da tarde tentando conectar e não tô conseguindo, sabe? Então eu vou ter que conduzir a aula. Obrigada. Já tô tomando as providências que eu preciso tomar. Mas vou ter que me poupar um pouquinho, sabe? Mas vamos então começar. Vamos começar com alguns exercícios. Eu queria muito estar vendo vocês, né? Como eu vou ter que mais conduzir a aula do que demonstrar. Mas eu acho que dá para eu dar uma pequena demonstração e aí vocês vão fazendo em seguida. Então tá, nós vamos começar. A gente vai trabalhar primeiro isolations, tá bom? Acho que de repente até bom pro meu ombro machucadinho, tadinho. Eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá então. Então vocês podem se colocar sentadas sobre os isquios. Quem chegou? Flávia. Ei, Flávia. Então vamos lá. Senta sobre os isquios. Cruza as pernas, pode colocar um pé na frente do outro. Depois, no decorrer desses exercícios, vocês podem trocar. Se quiser pôr aqui em cima também pode. Cruza as pernas da maneira mais confortável para você, tá? Coloca os isquios no chão, ativa o abdômen, cresce bem essa postura lateral, tá? Sente, olha para sua frente, mantenha o seu olhar reto na altura dos seus olhos mesmo e um ângulo de 90 graus aqui no seu queixo e tenta sentir assim os ombros encaixados, as escápulas encaixadas. Tenta sentir como se tivesse um ar aqui debaixo, um espaço debaixo das suas axilas. E você ativando essa musculatura lateral do seu tronco para cima. E aí você sente organizar suas vértebras uma sobre a outra. E o seu topo da cabeça projetando para o teto. E a gente vai para frente, voltou. E para trás. Gentilmente, frente, meio. Para trás e frente e atrás e frente e atrás. Agora leva a orelha em direção ao ombro e volta. E no outro e volta. Isso eu não vou poder fazer. Vai de lado e volta. E cabeça. E volta. Cabeça, leva no máximo que você puder. E agora parou, vai fazer de perfil, tá? Olha e volta. E olha e volta. E olha e volta. E olha e volta. Continua. E volta. E respira, hein? Lembra que a respiração inclui inspirar e expirar.
Às vezes a gente esquece. Muito bem, agora vocês vão girar a cabeça. Isso eu não vou poder fazer pela inflamação que eu tô no ombro, então vocês vão levar a cabeça pra frente. Aí leva assim, ó, de lado, como se fosse a orelha no ombro. Leva lá pra trás, de lado novamente e pra baixo. 2 vezes girando pela sua direita, 2 vezes girando pela sua esquerda. Vamos lá? 7 e 8 e foi à frente. Lado, atrás, lado, frente. De novo, foi ao lado, atrás, lado, à frente. Voltou reto seu olhar. Respira, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Vamos lá pro outro lado, ok? E foi à frente e lado, atrás e lado, frente, vai bem ao lado, massageia bem, atrás, lado e foi à frente, voltou, isso, muito bem. Vamos respirar mais um pouquinho, eu vou intercalar uns exercícios de respiração entre cada isolation que a gente for fazer, tá bom? Puxa o ar novamente pelo nariz. Segura. E solta pela boca. Segura para desacelerar. E solta pela boca. Mais uma vez. Segura. Solta pela boca. Agora os ombros. E 1, 2, 3. Oi para quem chegou. 5, 6, 7, 8. Outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intercalo. 1, 2, 3. Os dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Mantenha a coluna ativa, mantenha o abdômen ativo. Vamos girar esses ombros para trás. 1 e 2, bem macio, tranquilo. 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Sente as suas escápulas. O outro agora. 1 e 2 e 3 e 4. Continua. 5 e 6 e 7 e 8. Agora vai vamos os dois juntos. 1 e 2. Seja gentil com seu corpo. Respira. Mais um. Vamos intercalar. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6. Respira. 7 e 8. Isso. Parou. Respira. Agora a gente vai fazer assim, ó.
bem. Agora pode pôr pé com pé, que a gente já dá uma alongada nessa borboleta. Pode afastar um pouquinho os seus pés aqui do seu tronco, ok? Mãos aqui. Põe uma no chão. Vai ao lado. 1, 2. Fica. Esse eu não posso forçar muito, não. Alonga lá. Vai mais um pouco. Olhou para baixo e vai crescendo. 3, 4, 5, 6 e volta. Vai do outro lado e 1, 2, 3. Respira. Olha para o chão. E voltou. Muito bem. Agora a gente só vai assim, ó. A gente vai abrir os braços e vai levar a cintura de um lado para o outro. De um lado para o outro. E vocês continuam. Um lado. Continua. Vai indo de um lado para o outro. Tá acabando. Mais um de cada lado. E chegou muito bem. Estica as pernas um pouquinho. Dá uma massageadinha. Respira, mantenha a sua respiração. Lembra que respirar é inspirar e expirar. E às vezes a gente esquece do expirar. Não precisa ser profunda. Pode ser mais tranquila, mas mantenha a expiração, ok? Agora nós vamos abrir os braços, estica as mãos. Faz uma pressãozinha assim, ó, para baixo. Como se fosse uma asinha, ó. E vai bater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou. Segura. Sente debaixo das axilas. Sente as suas escápulas lá atrás. Faz uma pressão, como se estivesse apertando. Relaxou. E E 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8 e relaxa os braços com postura. Muito bem, a gente vai fazer mais alguns ainda com os braços. Eu acho que eu vou tirar meus tatames daqui de trás para que vocês possam ver melhor aqui minhas mãos, né? Abriu e vai girar 1 para trás, 2, 3, isso, muita postura. Respira, 6, 7, 8. Foi pra frente agora. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Fecha os punhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a frente agora. 1, 2, 3, 4, 5, força, 6, 7, 8. Respira com postura. Mais uma respiração profunda. Abre. Agora, palma da mão lá para trás. Então, a gente dá uma viradinha assim nos nossos braços, ok? Aí a gente vai trazer assim, ó. E abriu. E abriu.
de baixo para cima, 8. E depois, ó, vira a palma da mão, as costas da mão vai para sua frente. Sobe e desceu. E sobe e desceu, tá bom? A gente vai fazer 8 vezes também. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Ao contrário agora, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Muito bom. É um exercício simples, mas ele vai trabalhar bem a musculatura dos nossos braços, tá bom? Muito bem, agora colocou as pontinhas dos dedos aqui, mantém os cotovelos alinhados com os seus ombros. A gente vai abrir 8 vezes para a lateral, vai virar os cotovelos para frente e mantém essa linha aqui, ó, entre ombro e cotovelo e mão, consequentemente, tá? Vai levar para a sua frente. E 1, continua, 3, 4, vou ter que parar um pouquinho, 6, 7, 8. Abriu. Agora vamos para cima, ok? Prepara. 6, 7, 8. E 1. E 2. Continua. 3, 4, 5, 6, 7. Vai fazer para baixo, tá bom? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo, muito bom. É isso. Respira, tá? Vou estar sempre trabalhando, incluindo alguns exercícios de respiração. Ótimo. Agora a gente vai, né? Então a gente começou daqui do nosso pescoço, fomos para os ombros, cotovelos, punho, dedos. A gente também já trabalhou aqui o alongamento, né? Na nossa cintura. Então a gente está partindo de fato para todas as nossas articulações, né? Esse período em casa é super importante. Esse trabalho com a articulação, ele é tão importante porque, por exemplo, eu que estou com inflamação aqui no meu ombro, não é por conta da dança, é por conta do computador. E então os exercícios de fortalecimento que eu tenho que fazer, eles se tornam fundamentais para a minha qualidade de vida em casa. Por exemplo, para eu lavar uma louça, para eu fazer qualquer outro tipo de serviço, e mesmo para a gente que tem que ficar tanto tempo no computador como eu tenho que ficar, né? Então é muito importante a gente trabalhar de uma forma orgânica, e na dança a gente tem esse cuidado de trabalhar todas as partes do nosso corpo iguais. De um lado a gente trabalha direita e esquerda, igual eu sou destra, eu forço muito meu lado direito, né? Então eu acabo machucando mais ele. Num limpar de casa, sabe, com o rodo, com a vassoura, vai lavar um banheiro, enfim, isso acaba, né, junto com o computador, vai gerando uma série de inflamações, que aí a gente precisa desse cuidado, né, cuidar das nossas articulações, da nossa postura, porque senão é muito fácil o nosso corpo deixar de ser um corpo que dança, né? Porque vai ficar no celular, fica assim. Vai deitar no sofá, deita com o cóccix, né? Em vez de sentar sobre os isquios, vai sentar no sofá, perdão, falei errado. Vai sentar no computador, né? Então, assim, às vezes a gente acaba deixando, né, de ter um cuidado que a gente, como dançarinos e dançarinas, precisamos ter, né? Então, assim, eu tenho pensado muito a partir da necessidade do meu corpo, mas também conhecendo, né, os alunos, trabalhando com dança há 20 anos, a gente, né, dá para ter uma boa noção da importância disso para os corpos, né? Para você não perder essas qualidades para quando a gente voltar para a nossa dança num espaço maior, tá? Então, vamos pensar com carinho nessas articulações todas. É um trabalho, assim, de uma educação somática, tá? É uma educação pelo corpo, que tudo isso vai contribuir gigantemente com a sua performance na dança, mas também com a sua qualidade de vida. Então, esse está sendo o meu cuidado e o meu objetivo com a dança contemporânea nesse período em casa.
tá bom? Olha só, a gente está sentado sobre os nossos isquios, certo? Os dois ossinhos que a gente tem lá debaixo do quadril. Então agora nós vamos desencontrá-los, tá? Já passei isso daqui, é uma atividade da dança moderna, né? Da técnica de Martha Graham, que é uma técnica que eu sou muito apaixonada. Então pensa nesses dois ossinhos, é como se as minhas mãos fossem esses dois ossinhos, ok? Então vocês vão articular, desencontrar esses isquios. Um vai para frente e o outro para trás. Enquanto um vai para frente e o outro vai para trás. O que vai estar? Quem que está acionando a movimentação no quadril? Os isquios. Os isquios, tá? Então, porque uma coisa é o meu movimento partir do ombro, partir de eu levantar a bacia do joelho. Ele é tão sutil. Eu, assim, até que eu tenho uma boa flexibilidade aqui nas minhas articulações, sabe? Mas talvez você vai falar assim, nossa, mas eu tô fazendo um esforço gigantesco e não tá saindo do lugar. Normal, tá? Respeita a sua estrutura anatômica, trabalha com ela, tá? Não força ela a ser uma coisa que ela não é. Mas a gente vai trabalhar para flexibilizá-la mais, para articulá-la melhor? Sim, vamos. Então, mas não precisa se entortar só para você ter a sensação que está fazendo isso. Vamos atentar para uma qualidade que eu penso que especialmente a dança contemporânea traz para a gente. Dos micromovimentos, da importância do micromovimento na dança. Que não são só os macromovimentos, ok? Muito bem. Respirando, tá? E aí vai levar um isquio para... cadê a música, gente? Desculpa. A pessoa se empolga dando aula falando. E vai pra frente. E troca. E troca. As outras partes do corpo que se movimentam e troca, elas se movimentam consequentemente. E troca. E troca. E troca. Agora vamos pensar nessas costas crescendo muito. Sente o reflexo dessa movimentação que parte dos seus isquios. Sente como ela conduz a movimentação do seu tronco. Respira. Do seu osso externo. Dos seus ombros. Isso, muito bem. Pode esticar as pernas lá na frente e dar uma relaxadinha, tá bom? Eu sei que esse daqui dói bastante, inclusive, é que dói, né? Ele trabalha muito profundo, né? Pode deitar agora para dar uma descansadinha, que a gente ficou muito tempo deitado, né? Sentado. Então, vocês vão deitar, abraçar as duas pernas e levar levemente suas pernas de um lado para o outro, assim, ó, só para dar realmente uma relaxada nas suas costas. Lembra da nossa respiração. Respira. E sentou. Ótimo. Então a gente já chegou nessa articulação aqui, sentindo por baixo. Só que agora a gente vai trabalhar nela de uma forma um pouco mais intensa. Aliás, acho que esse trabalho aqui ele é muito sensacional, assim. A maneira como trabalha com a nossa bacia, sabe? Esses exercícios da técnica de Martha Graham. Depois eu até vou compartilhar com vocês no grupo um vídeo de uma coreografia da Martha Graham, onde ela traz nessa coreografia toda a técnica dela. É impressionante, ela consegue transformar os exercícios dela de aula, colocar tudo numa coreografia só, para a gente ter uma boa noção dessa movimentação.
Então isso aqui, olha só, a gente sentou sobre os isquios e puxamos colocamos os pés no chão, a sola do pé no chão, levando os joelhos para cima. Então, olha como isso nos coloca numa posição, assim, muito vertical, né? Muito para cima mesmo, né? Você ficar assim, você estraga tudo. Só que quando a gente se encaixa aqui, ele vai trabalhar a nossa bacia, a articulação coxofemoral de um jeito que eu realmente desconheço uma outra técnica que trabalhe com essa intensidade, com essa profundidade. Então você sente um incômodo porque não é uma posição natural. E com certeza essa posição, ela te tira disso daqui. Ela nos tira, né, gente? Ó, uma coisa é a gente sentar no cox, outra coisa é a gente sentar nos isquios e abrir. Pode ficar nessa posição. Pode ficar sem fazer nada, entre aspas, porque muita coisa está acontecendo aí. Agora vamos respirar um pouquinho assim. Abre os braços. Agora estica flex. Estica flex. Agora você vai comigo levar uma mão em direção a cada pé, tá bom? Respira, fica aí. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 15. Agora a gente vai puxar um e abrir, tá bom? Depois vai o outro, depois os dois. E 1, 2, alongou. E 1. Outro agora. Os dois. E abre. Toca o chão e toca o pé. Toca o chão. Força. Isso. Põe as mãos lá atrás. Dá uma relaxadinha. Isso. Pode dobrar um pouquinho. Tudo bem, gente? Agora pode deitar. A gente chegou lá nos pés. Coloca os pés, vamos pensar no alinhamento. Aqui, ó, orelhas, ombros, cristas ilíacas, rótula do joelho e calcanhar. Dá um espacinho aqui nas suas axilas, coloca a palma da mão para cima. Olha para cima e respira. E agora, ó, mantenha os calcanhares no chão, balança para frente e para trás, vai vibrar um pouquinho. E sentindo esse trabalho lá nos seus pés.
Parou. Agora, a ponta do pé direito, dedão, leva lá para a direção da perna esquerda e faz um girinho. Faz um giro, levando o dedão em direção à sua perna esquerda. Conforme você vai girando, eu quero que você preste atenção em onde fica o peso do seu corpo, sabe? O calcanhar, você vai para a parte interna, o dedinho lá para fora, o dedinho vai em direção ao chão, o dedinho do pé direito em direção ao lado direito. Presta atenção em como a movimentação do teu pé movimenta a sua panturrilha, o seu joelho, a sua coxa, chegando até na cabeça do fêmur, lá na articulação coxofemoral que encaixa o seu quadril, que aí a gente vai até organizar o nosso quadril. Soltou. Respira. Agora solta esse pé e procura, pode até fechar os olhos e só me escuta. Vê se você sente diferença de um lado do outro. Do lado direito e do lado esquerdo. O lado que você movimentou do que você não movimentou. Percebe o que está mais solto, o que está mais tenso. Enquanto isso, deixa o seu peso, o peso do seu corpo no chão. Agora vamos lá, o pé esquerdo. Leva o dedão em direção à perna direita. Faça pequenos giros. E presta atenção. Respira. Presta atenção em como distribui o peso entre o seu calcanhar, entre o bordo externo e interno. Como que o tornozelo se movimenta. Como que a sua panturrilha se movimenta. Agora vai para o outro lado, dedinho no chão. É um giro confortável, tá? Não precisa forçar seu pé não. Não está forçando. Sente a movimentação circular que acontece no seu joelho, na sua coxa, na cabeça do fêmur. Respira. Agora solta. Percebe se ficou diferente do que estava antes. Isso. Muito bem, pode abraçar as pernas. A gente percebe com a importância da movimentação de uma parte do nosso corpo em como ela vai alcançar outras partes, liberando ela, trazendo fluência na movimentação, que é o que a gente precisa conquistar na dança, né? Agora vem do lado, empurra o chão. Ótimo, muito bom. Agora nós vamos nos levantar. Pode sentar aqui primeiro assim, ó, de joelhos. Com os quadril lá nos pés. Agora vamos tentar alongar tendão de Aquiles. Se você não conseguir colocar os calcanhares no chão, pode tirar levemente. E vai desenrolar em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora projeto.
Projeta o osso externo lá para o teto. Abre e cria espaço entre as suas vértebras. Respire. E voltou. E vai enrolar a coluna de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osso externo lá para o teto. Voltou. E vai de novo. 1, enrola, 10, 3, 4, 5, 6. Chega lá no chão. E volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Osso externo lá para o volta. E desce última vez. E volta. Osso externo lá pro teto. Ótimo, muito bom. Agora pode caminhar. Vai caminhando. Vai caminhando. E pode ir aumentando a velocidade, tá bom? Procure sentir o peso do seu corpo. Procura criar trajetórias diferentes. Não vai só andando em círculos, né? A gente tende a andar em círculo. Não. Ou então só de um lado para o outro. Não. Tenta criar outros caminhos que você ainda não fez. Nesse pequeno espaço mesmo. Por enquanto a gente só está caminhando indo para frente. E continua caminhando, descobrindo esses caminhos. Continua, continua. Vai caminhando. Vai caminhando. Enquanto você caminha, vou dar alguns comandos. Procura sentir onde que você coloca o peso do seu corpo nos seus pés, ok? Do calcanhar até os dedos. Quando você caminha, procura sentir como a passagem, né? Aqui eu estou exagerando um pouquinho, né? Destacando um pouco mais. A passagem do seu peso do seu corpo e a movimentação do calcanhar até os dedos, né? E vai caminhando, sentindo isso. Continua, continua. Traça diferentes linhas, diferentes trajetos. Projeta sua topo da cabeça para o teto. Os braços estão relaxados, ok? Ativa o abdômen para essa caminhada. Acelero! Quando eu bater uma palma, você para. Quando eu bater 2 palmas, você continua, tá bom? E anda. Anda rápido. Isso, muito bem. Agora a gente vai caminhar de costas. Cuidado aí com o seu espaço para você não bater em nada, mas só para a gente sentir como que é o contrário agora, né? Agora a gente vai dos dedos para o calcanhar. Dos dedos para os calcanhares, quando a gente anda de costas.
Tá? Então, para você não correr o risco de bater em nada, a sua trajetória pode ser curta, mas com qualidade. E você pode dar uma olhadinha, tá? Para você não bater em nada aí na sua casa, tá? Só para você sentir mesmo esse trabalho nos seus pés, ok? E continua. Mesma coisa, só andando para trás. Quando eu bato uma palma, você para. Quando eu bato duas, você volta a caminhar. E parou. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai trocar um pouquinho o nosso trajeto, tá bom? Você vai caminhar para frente, algumas vezes caminhar para trás. Você pode virar de lado, tá bom? Então, aleatória a sua caminhada para frente e para trás. Só que aí você também, eu vou pedir para você fazer também outras caminhadas. Pensando de ir para o lado, pensando de soltar o seu tronco, de você colocar as mãos, de você tentar outras caminhadas com os joelhos mais dobrados, tá bom? Você inventar outras caminhadas, ok? Então eu vou soltar a música aqui. Eu fico trocando de lugar. Você vai começar a andar. Pode ir para a direção que você quiser, tá? Pode andar do jeito que você quiser. Mas cada vez que eu bater a palma, você muda de direção. Vamos fazer assim, ó. Cada vez que eu bater uma palma, você muda de direção, mas você mantém a sua caminhada. Você só muda de direção. Tipo, você tava vindo pra cá, você vira já pro outro lado. Se eu bater 2 vezes, aí você muda o seu jeito de andar, tá? Então vai lá, caminhando, caminhando.
Aí, parou. Muito bem, muito bem, muito bem. Ótimo. Então, deu pra gente dar toda uma organizada na nossa verticalidade, caminhar sentindo exatamente para onde a gente deve transferir o peso do nosso pé e brincar também com essa transferência e já também trabalhar com a mudança de andar, né? É uma prática já que a gente também faz em aula. Agora, uma outra coisa que eu acho importante eu trabalhar com vocês então, a maneira de ir para o chão e a maneira de voltar, né? Essa volta para o chão, essa ida para o chão. Então, a gente vai fazer uma ida muito simples hoje. A gente vai descer uma perna, uma mão. Deixa eu fazer do lado que não está zicado. Desce uma perna, desce uma mão. Tá bom? Olha como fica esse braço aqui no quadril. Ok? Desce o quadril, um lado do quadril, desceu o outro. Ok? Então, ó, agora a gente vai transitando de 2 apoios para 1. Ó, tô em 2 apoios, tô nos meus 2 isquios. Virei de 1 apoio, já fui para 2, transferindo, né? Entre mão e isquio. Agora, ó, empurrei. A gente vai fazer o reverse, né? Então, eu tô aqui, eu venho aqui pro lado, me apoio, ó, eu levanto, cheguei aqui e subi. Que é exatamente esse caminho de volta aqui, ó. Desci, tomei lá, apoiei mesmo na mão. Se ficar muito difícil, pessoal, não faz um punho aqui pra você, tá? Mas eu acho melhor aqui. Mas faz do jeito que você sente. Ó, eu desço me apoiando, tem peso do meu corpo lá na minha mão. Voltei, mas voltei com postura. E empurra e subiu. Simples assim. Simples e complexo assim. Então a gente vai fazer algumas repetições. Então, 4 vezes de um lado e 4 vezes do outro. Desceu, colocou, sentou um lado, o outro. Um lado, empurrou e subiu. Desceu, colocou, um lado, os dois. Um lado, tá, tarará. Ok? Então, a gente vai fazendo assim, mantendo o quê? Qualidade na movimentação, organização, né, da nossa musculatura, organização dos nossos ossos, ok? Empurrando o chão, pensando nisso como alavanca. São alavancas mesmo, tá? Que a gente tem que usar para empurrar o chão. Com tranquilidade. Mais uma vez. Subiu. Muito bem, agora a gente vai para o outro lado. Eu quero que vocês façam isso sem demonstrar um grande esforço, um controle na respiração, pensando na musculatura toda para cima. E empurra, respira e
Isso, Bill. Ótimo. Agora a gente vai fazer intercalando um lado e o outro, um lado e o outro, um lado e o outro. E olha, eu usei primeiro o ombro. É outra coisa já. Eu tava fazendo. Um detalhe importante é descer com a ponta do pé, descer pelo colo de pé. Arrasta no chão, não deixa ele escapar do chão não. Mais um pouquinho. Tenta agora fazer mais do seu jeito, colocar mais sensações dançantes, mas mantendo com qualidade essa transição, só para não fazer essa coisa sequinha. É outras intenções, tá? Outras intenções e pode brincar um pouquinho mais com a velocidade. Gente, vou ter que voltar a música, porque vocês aqui são muito rápidos. Mas vocês podem fazer numa velocidade mais acelerada. Para quem chegou depois, eu tô aqui com uma inflamação que hoje eu estou tendo que me poupar. Então, tem umas coisas que eu não estou fazendo. Vocês podem acelerar mais. Eu que não vou fazer para ter mais cuidado com o meu ombro. Respira. E pode ir, coloca intenções. Pode mudar de direção. E continua. Continua. Vai experimentando. Continua. Essa música toda, ok? Pode experimentar mudanças sem deixar de perder esse trânsito, esse uso dessa alavanca. E de ir para uma posição sentada para uma posição em pé. Pode ralentar. Pode bem devagar, desacelerar, slow motion, quebrar a sua fluência, né? Vai explorando outras possibilidades nessa movimentação. Continua até o final da música. Força, fôlego. Continua. Descobre. Cria. E respira. Não deixa de respirar.
inspirar e expirar. Às vezes a gente só faz e não faz, né? Inclui a respiração. Vai trazendo qualidades que foram trabalhadas durante a aula. Dança com inteligência corporal, né? Com cuidado, com respeito. Vai concluindo a sua dança. Ótimo! Muito bom! Pode dar uma respiradinha, certo? Eu sei que cansou. Ótimo! Agora, então eu estou trazendo várias qualidades, né? Que a gente está trabalhando. Então, uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês é que vem de uma sequência que a gente trabalha em sala de aula. E aí ela se transforma naqueles saltinhos onde uma perna eu desenvolvo, a outra eu recolho. Então, só para a gente não perder esse trabalho, tá? A gente vai fazer o trabalho só com as pernas, aquela sequência ela complexa para fazer em casa pelo espaço. Mas é tão, assim, é levar uma perna para frente e recolher. Aí a gente aqui vai fazer o uso da caminhada que a gente trabalhou um outro momento dessa aula, onde, relembrando, né? Quando a gente foi para frente, a gente foi pisando o calcanhar, quando a gente foi para trás, a gente foi pisando pela ponta dos dedos. Então, aqui o que vai acontecer, ó? Eu lancei, recolhi, ó, fui para trás. Só que aí eu posso já imediatamente passar para frente. Quando a gente põe, é uma movimentação simples, mas quando a gente começa a pensar no meu pé, o que vai primeiro? É o calcanhar. Quando eu volto, são os dedos, muda a qualidade, né? Então é isso que eu vou querer. Mão oposta vai e recolhe. É como se você fosse pegar algo, tá bom? O pé pode ser solto, pode ser inflex, pode ser flex, volta em ponta, não tem problema. Não é isso que eu estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando a coordenação desta movimentação. Então, a perna e o braço vai reto e recolhe, é um envelope. Isso aqui no balé é um relevelant com um envelope. Na verdade, o envelope é composto, né? Pode ser composto por um relevelant, mas é isso. É subir, esticadinho e recolhe dobrando. Vai pelo pé e volta pelo pé. Vamos lá? E pode ir transitando, hein? Para as mais diferentes direções. Se você tiver menos espaço, pode fazer mais aqui no lugar. Pode fazer mais lento. E continua. Vamos lá, lançou, recolheu e lança, e recolhe 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 e lança, lança, recolhe, acelerou, recolhe, lança, recolhe, lança, recolhe. Lança, recolhe, lança, recolhe. Eia, pá, pode emendar. Tá,
Pode emendar. Continua. Isso, tá ótimo. Muito bem. Podemos parar. Aí a gente vai fazer e voltou, e 2, e voltou, e 3, e voltou, e 4, e voltou do outro lado, e 1, e voltou, e 2, e voltou, e 3, e voltou, e 4, e voltou. Esse aqui eu vou dar sem deslocamento. Os meus joelhos estão disponíveis, né? Então eu não deixo eles hiperestendidos e nem faço uma super flexão de modo que force demais meus quadríceps, né? Então eu tiro ele, no balé a gente chama de passé, para ir para um développé. E a minha base está flexionada. Eu desenvolvo e recolho, tá bom? Eu desenvolvo e recolho. Então, quando eu desenvolvo, eu acentuo essa flexão do joelho, esse plié, e levo levemente o meu tronco para o lado. Ia, pá, pá, pá. Ia, pá, pá, pá. Ia. É como se fosse um chute, tá? Só que ele é mais cuidadoso, porque eu não estou simplesmente chutando. Poderia ser, mas eu quero ver um pé que estica, um joelho que sobe, uma perna que desenvolve ao lado sem virar o quadril. Tá, eu mantive, ó, os 4 ossos alinhados para frente. Yeah. Yeah. Vamos fazer? Sem braços. 5, e 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1. E 2, e 3, e 4, e 6, e 7, e 8. Ótimo. Muito bem. Os braços vão fazer a mesma movimentação. Recolhe, desenvolve, recolhe, desenvolve. Ia, pá, pá. Ia, pá, pá. Ele é um braço simples, totalmente soltinho, nada complexo. O que é complexo é essa coordenação, que vai acontecer junto com a perna. Ia, parará, eia, pá, 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 eia, pá, pá, pá. Ok? Respira um pouquinho. Vamos repetir esse, tá bom? 5, e 6, e 7, e 8. Ia, eia, pá, pá, pá. Eia, pá, pá, pá. Só vocês agora. E 1, e 2, e 3, e 4. Continua. E 5, e 6. E 7, para terminar. Ok, agora a gente vai fazer e 1, tarará, e 2, tarará, e 1, tarará, e 2, tarará, tarará, e ya, pá, 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 e ya, tarará, e ya, pá, pá, pá. Vamos lá? Lembrou uma música que tá super famosa no TikTok agora. Aquela aqui, né? Vamos lá. 5, 6, 7, 8. E 1, tarará. E 2, tarará. E 3, tarará. E 4, tarará. 1, tarará. 2, tarará. 3, tarará. 4, chegou. Vamos fazer do outro lado? 1, e 2, vai pra frente, vem pra trás, ao lado e vai pra frente, e de frente vem pra trás, ao lado e vai pra frente, e de frente vem pra trás, ao lado e vai pra frente. Ok?
Isso aqui não é um passo assim, ó, existe, eu inventei, que ele compõe a nossa sequência, uma sequência dançante, coreográfica. Então, ele tem várias coisas, né? O desenvolver e recolher de braço, de pernas, transferência de peso, enfim. Vamos lá. 5, de novo, dos dois lados. 5, 6, 7 e 8 e 1. E 2. E 3. E 4. Pode até trocar de direção, ó. 5. E 6. E 7. E 8. Ok? Vamos para outra perna? 5 e 6 e 7 e 8 e 1. E 2. E 3. E 4. E 1. E 2. E 3. E 4. Tará. Aê! Ótimo, muito bom. Respira um pouquinho. E agora, eu vou trabalhando várias coisas da nossa sequência, só que tudo mais isoladinho, né? Mas de sequências várias, tá? Agora vamos esse daqui, ó. Subiu aqui. Desceu. E puxou. Dá uma voltinha. Esse eu não vou poder fazer, é muito acentuado. Voltou. Tarará. E dá uma volta com o tronco. Chegou. Tá bom? Esse a gente já tem feito nas últimas aulas. Cabeça para colocar o meu ombro aqui, mas vocês podem levar bem o seu tronco, os seus ombros. 2, 3, dá a voltinha 4 e 1, 2 e 3 e voltinha maior e 1 e desce 2 e 3 e voltinha 4 do outro lado e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 continua vocês e 2 lança 3 volta 4 e 1 e desce 2, lança 3, volta 4 e 1, desce 2, lança 3 e volta 4 e 1, 2, lança 3, volta 4, continua e 1, e 2, e lançou, e volta e tá, e ia, continua e 1. E força, e lança, e voltinha, taratataia, e desceu, e ia, mais uma vez de cada lado, e 2, e 3, e 4, vai terminar 5, 6, 7, 8, ótimo. Saltinhos, meninas. Eu adoro fazer isso, mas eu realmente só vou dar os comandos agora, tá? É aquele em que a gente abre os pés num leve andeor, num andeor mais anatômico, se é que eu posso dizer isso, do andeor. Então, encaixa bem o quadril, certo? Ativa bem sua musculatura. Cresce, usa toda aquela, como se você estivesse sentada lá no chão, com os isquios no chão e tendo que subir os seus joelhos para a lateral, aquela mesma exigência que você teve que trazer para o seu tronco, traz ela agora para crescer à frente do seu corpo,
aqui ao mesmo tempo ela desce, né? É um crescer que desce, né? São sempre forças opostas. Para a gente sentir e se colocar numa verticalidade de maneira mais organizada. Aí a gente vai tirar, então, é um monte de relevezinho. Tac, 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 tac. Tá bom? Não dobra o joelho. Aqui não é flexão, é mais pra gente preparar o corpo. Desculpa, pardon. Então vocês vão pra frente. 8 tempos. Aí vai virar. Não, tô fazendo em 4 tempos, perdão. Vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? É esse percurso que a gente vai fazer. Vai pra frente, vai pro lado, vai pro fundo, vem pro lado. Vai pra frente, vai pro outro lado, vai pro fundo, vem pro lado. Só que eu não vou poder fazer, porque é só pra eu me poupar desse machucadinho. 1, 2, 3, 4 e vira. 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 1, 2. Pro outro lado agora. 2, 3, 4 e vira. E vira. E chegou. Subiu na meia ponta. Sobe os braços. Pode subir em V. E desceu. E plié. E esticou. E subiu, tá. E desceu. E plié. E esticou e virou. Ótimo. Vamos fazer um saltinho um pouquinho maior? Eu sei que a gente não pode fazer saltos exagerados em casa, mas vamos tentar fazer só isso aqui, ó. E 1, e 2, e 3, e 4. Tá? Então a gente flexiona uma perna e empurra as duas. Aí cai primeiro em uma, tá? Pisa, pisa e lança. Ó, eu caio primeiro nessa, ok? E o braço é como se eu fosse buscar algo lá no alto. Ya! 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 Tá. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 1, e 2, 3, ok? 5, 6, 5, 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, 5, 6, só vocês, e foi 1, e 2, e 3, e 4, volta 5, 6, 5, 6, e 7, e foi 1, e 2, e 3, e 4, volta 5, 6, 5, 6, pra terminar, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, parou, pés paralelos, um pouquinho maior do que o seu quadril, abre, respira, mais um. E desceu. Pode deitar. Abre essas pernas. Vira um pouquinho de um lado para o outro. Esticou as duas pernas. Abriu. Dá
uma balançadinha sem forçar muito. Se precisar dobrar um pouquinho, pode dobrar. O objetivo agora é relaxar. Dobrou. Virou. Foi 4 apoios. Agora, abre um pouquinho os joelhos e junta os seus pés. Vamos fazer igual que antes, ó. Alonga lá na frente. Respira. Inspira e expira. Sentou. E por hoje é só, gente. Um beijo para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. Tenham aproveitado quem fez. Aproveitem quem vai fazer depois com a gravação. E até a nossa próxima aula. Se cuidem. Se sair, usa máscara.